Ora, muito bom dia, amados. Espero que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias. Nós estamos aqui hoje reunidos neste domingo de manhã, juntos, para celebrar esta Páscoa de 2020, nestas circunstâncias excepcionais que todos nós já conhecemos, não é? Aquilo que nos é possível neste momento fazer, nós vamos fazê-lo, sabendo que Deus está presente connosco para abençoar este tempo de comunhão que vamos passar juntos na sua presença. Então hoje vou compartilhar convosco a mensagem de Páscoa, que tem como título Cristo Nossa Páscoa, porque esse é o significado que se impõe neste tempo, e de seguida eu vou consagrar os elementos da Santa Ceia, que eu creio que todos vocês terão aí em casa, como eu aqui também, terão aí certamente pão e cálices, de acordo com as pessoas que estiverem a ver este vídeo. Haverá um momento em que eu vou orar por esses elementos, para que verdadeiramente nós possamos celebrar, tal como fazemos na Igreja, a Páscoa na sua presença. Vamos ver como a celebração da primeira Páscoa começou, recordar esses momentos, esses episódios. Vamos ver também como a Páscoa profeticamente se cumpriu em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia, e vamos ver como ela se estende em seu significado na nossa vida de crentes hoje, ou seja, como ela fala da nossa vida hoje e os benefícios que ela transporta para todos aqueles que vivem pela fé, como você e como eu. Ora, de acordo com o livro de Êxodo, na Palavra de Deus, Moisés, apenas fazendo aqui um breve resumo, para não lermos uma passagem bíblica assim do nada, sem contexto. No livro de Êxodo, Moisés, sendo um bebê hebreu, ele foi adotado pela filha de Faraó, não é? E foi criado na corte real egípcia, teve a educação real, não é? Teve a melhor educação, foi instruído como um egípcio de classe, por assim dizer, de classe alta, mas com o crescimento e a uma dada altura da sua vida, ele conheceu a verdade e ele soube que a sua ascendência era hebraica. Então ele passou a desenvolver uma compaixão muito grande pelo povo hebreu, que por aquela altura, já cerca de 400 anos, aquele povo estava escravo nas terras do Egito, portanto várias gerações que nunca tinham conhecido a liberdade. Ele começou a sentir no seu coração uma maior compaixão por aquele povo hebreu, começou a identificar-se com ele, começou a sentir-se como um deles, até que num determinado acontecimento que ele presenciou, um egípcio maltratou um hebreu, ele interviu, não conseguiu conter a sua ira e acabou tirando a vida àquele egípcio. Esse facto custou-lhe um refúgio no deserto, ele acabou por ter que se refugiar no deserto, como que fugir à justiça, vamos por assim dizer, e durante 40 anos ele peregrinou no deserto. Por terras desse deserto ele foi pastor de ovelhas, um pastor bem sucedido, de grandes rebanhos de ovelhas, e foi já como pastor de ovelhas que ele teve aquele episódio que ficou conhecido como o episódio da sarça ardente, ou seja, um momento em que um arbusto perto onde ele estava ficou incandescente, não é? Tomado por um fogo que ardia sem consumir aquela sarça, e portanto era como que um acontecimento sobrenatural. E no meio desse acontecimento sobrenatural, então Deus lhe falou e o convenceu de que ele teria que voltar para o Egito, para anunciar Deus como o grande eu sou, e que Deus o estava chamando naquela hora para que ele regressasse a fim de ir diante do faraó e liderar o seu povo, primeiro diante do faraó exigindo a sua libertação imediata, e depois também para conduzir esse mesmo povo hebreu por meio do caminho que Deus lhe haveria de dar, pois que Deus havia prometido a Abraão, outros 430 anos antes desse tempo de Moisés, tinha prometido a Abraão que lhe dar uma terra chamada Terra de Canaã, uma terra prometida, uma terra onde Deus pudesse ser Deus do seu povo, viver no meio do seu povo, e o seu povo pudesse em liberdade viver uma vida de santidade e de justiça na sua presença. Ora, posto isto, Moisés vai então diante de Faraó, faz todas as insistências necessárias e diligências para que Faraó deixe o seu povo, o povo de Deus, ir.
só que o faraó, cada vez mais endurecido no seu coração, cada vez mais arrogante na sua autoridade, cheio do seu orgulho, acabou por ter que ser, digamos, abatido no seu orgulho por aquilo que ficaram conhecidas como as 10 pragas. 10 pragas que, de uma forma crescente, foram sucedendo umas a seguir às outras na terra do Egito, sendo que a última, a que tocou mais, com certeza, todos os egípcios, pois trouxe a morte do primogênito, do primeiro filho de todos os egípcios, a morte do primeiro animal, ou primeira cria de todos os animais no Egito. Foi uma mortandade em toda aquela terra do Egito, e aquela foi, digamos, um momento alto que fez com que Faraó quebrasse e todos aqueles egípcios considerassem que não tinham o direito de manter por mais tempo aquele povo hebreu numa sujeição de escravatura. Então, esses foram, digamos assim, os momentos que antecederam, foram os momentos que falam da primeira Páscoa, não é? Desse primeiro acontecimento que deu origem àquilo que ainda hoje celebramos como a Páscoa. Ora, foi exatamente no anúncio dessa 10ª praga, quando Deus está anunciando essa 10ª praga a Moisés, que ele diz a Moisés: Moisés, eu estou prestes a dar ao meu povo um novo começo. Então, para vermos melhor quais foram essas instruções, eu vou recordar essas instruções que estão no livro de Êxodo, no capítulo 12, eu vou ler para vocês, e diz o seguinte, no capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro, não é? Puro, para cada família. Depois diz o seguinte, diz que, entre outros pormenores, diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Então Deus anuncia o seguinte a Moisés: Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Este foi, em grosso modo, porque há mais pormenores sobre isso, mas estas foram as instruções, vamos dizer, principais que podem resumir para nós hoje aquilo que Deus disse a Moisés que iria fazer. E Deus, como sempre, porque Ele é íntegro, não é? E a sua palavra é fidedigna, Deus cumpriu as suas promessas de livramento aos israelitas, e foi sem surpresa que de geração em geração os israelitas ou os hebreus passaram a celebrar todos os anos como festividade este momento da Páscoa, não é? Para que nunca se esquecessem na consciência coletiva daquele povo, e também em cada um dos hebreus, nunca mais eles se esquecessem como Deus havia libertado de uma forma sobrenatural o seu povo da escravatura, e como lhes tinha permitido uma passagem de escravos a livres, e lhes tinha permitido que pudessem ser conduzidos à terra prometida que Deus havia prometido dar ao seu povo. Então, de geração em geração, sempre que a Páscoa era celebrada, ela anunciava profeticamente um grande acontecimento que estava por vir na altura e que para nós já aconteceu há 2000 anos atrás. Ela falava profeticamente desse momento único, desse sacrifício único, verdadeiro e eterno, que aconteceria quando Deus enviaria o seu Cordeiro
um cordeiro especial que Deus enviaria dos céus à terra para fazer um sacrifício que não necessitasse mais de sacrificar qualquer animal nesta terra. Esse sacrifício não apenas iria libertar Israel, mas toda a humanidade que uma vez estivesse em Jesus passaria a estar livre do domínio do pecado nesta terra. E é assim que no Novo Testamento temos várias passagens que nos confirmam que, na verdade, Jesus veio cumprir essa Páscoa. Jesus veio ser esse cordeiro que veio dos céus para tirar o pecado do mundo. Foi assim que foi anunciado por João Batista, quando ele estava realizando batismos nas águas. Ele anunciou exatamente isso, que quando viu Jesus vir para ele, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo, falando à igreja, também ele voltou a lembrar e dizer que Cristo é verdadeiramente a nossa Páscoa. Então, isto numa alusão clara ao facto de que Jesus viria cumprir aquilo que era o anúncio profético daqueles acontecimentos da primeira Páscoa. Em Gálatas 3, a palavra de Deus também nos diz que se nós hoje estamos em Cristo, se nós somos convertidos a Cristo, então significa que as promessas feitas a Abraão nos dizem respeito também a nós. E esta é a ligação da Páscoa com o crente em Jesus Cristo, com todos nós que hoje vivemos pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia declara que se nós estamos em Cristo, então aquilo que Deus prometeu a Abraão nos diz respeito a nós também. A Bíblia vai mais longe em Gálatas 3 e diz-nos mesmo que Jesus morreu por nós, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós na cruz, para que a nós pudesse chegar as bênçãos de Abraão e, em particular, a promessa do Espírito Santo. Quer dizer que nós hoje podemos ter, de facto, a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, habitando connosco e sobre nós, e podemos também ter tudo aquilo que Deus prometeu nas alianças ou nas promessas de aliança que fez a Abraão. Então, essa é verdadeiramente a ligação da Páscoa para connosco. Assim, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que ocorreu naquela primeira Páscoa está como que cheio de imensos pormenores, pequeninos pormenores, que todos eles são confirmação após confirmação aquilo que é a profecia do Cordeiro que Deus enviaria, chamado Jesus Cristo, seu Filho, para propiciação dos nossos pecados. Então, assim como a Páscoa foi para Israel a passagem de escravos para livres, de igual maneira podemos dizer que pela cruz do Calvário Jesus também nos tirou da sujeição ao pecado e suas consequências, nomeadamente da sujeição à natureza do pecado e suas consequências em nossa vida, e nos coloca pela fé num caminho vitorioso com Jesus Cristo. De tal maneira que em 1 João 5,4 nos diz que se nós agora somos nascidos de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus, então podemos vencer o mundo na nossa fé. Então, de igual maneira como aquele primeiro sangue derramado por aqueles animais na primeira Páscoa serviu para a proteção de todos quando estavam na casa onde comiam o cordeiro, também o sangue de Jesus, ele mesmo, tem poder no mundo espiritual para todo aquele que crê em Jesus Cristo, para trazer uma semelhante proteção a todos os que nele creem. E esse é, sem dúvida, um dos principais significados da Páscoa. O significado também, há também um significado que envolve julgamento, envolve juízo, e é o facto de que quando Deus passou naquela terra do Egito, ele diz: eu vou fazer juízos sobre todos os deuses, os falsos deuses do Egito. E um dia a Bíblia diz que também nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todas as pessoas, quer acreditem, quer não, crentes, descrentes, toda a gente vai ser apresentada um dia a Cristo para dar contas da sua vida. E aquilo que envolve o plano da salvação que as igrejas de Cristo anunciam na terra,
e que diz respeito àqueles que entregam sua vida a Jesus em vida aqui nesta terra, é que são pessoas que aceitam que quando Jesus foi à cruz tenha ido em nosso lugar. Conforme o profeta Isaías anunciou, Jesus foi lá na cruz crucificado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E qual era o grande propósito? Foi que uma vez feito esse sacrifício em nosso lugar, nós pudéssemos em troca estar justificados na sua inocência. É assim que a Bíblia declara quando diz que Cristo se fez pecado por nós para que a nós fosse feita a justiça de Deus. Então o significado é que um dia quando nós que somos crentes em Jesus Cristo tivermos que comparecer nesse tribunal de Cristo, vamos ser apresentados, vamos supor, vai alguém dizer, olha, tu na tua vida fizeste isto de errado, mas porque em vida creste em Jesus Cristo, porque em vida aceitaste que o sacrifício de Jesus Cristo fosse em teu lugar, estás justificado no seu sangue. Ou seja, o julgamento que deveria vir sobre a tua vida, o salário dos teus pecados que deveria trazer separação eterna de Deus na tua vida, não vai ser assim, porque quando Jesus foi julgado, ele já foi julgado por ti. O julgamento já passou sobre a tua vida. E por isso Jesus Cristo se tornou a tua Páscoa, se tornou a nossa Páscoa, a nossa passagem de pecadores a salvos, a filhos de Deus, a um povo redimido, abençoado por Deus e que agora é dirigido na presença do Espírito Santo. Então, essa graça de Deus passa a estar, de facto, sobre a nossa vida. Outro facto que a Páscoa nos fala é que Deus lhes concedeu naquela primeira Páscoa ao seu povo um novo começo. Ele disse, a partir de agora, este será o primeiro mês dos meses do ano para vocês. E isto é um novo calendário que agora começa. Há um novo começo para vós. Vocês vão passar a contar o vosso tempo a partir daqui de uma forma nova e de uma forma diferente. E da mesma maneira também Jesus, a partir do momento que veio morrer por nós na cruz, ele também veio nos dar um novo começo. Jesus não apenas veio ser um marco no nosso calendário para nós podermos dizer que estamos no ano 2020, depois de Cristo, não é? Mas Jesus veio também mudar a vida de todos aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Ele veio transformar verdadeiramente as nossas vidas. Ele veio ser a nossa Páscoa e nos dar um novo começo. E é por isso que em 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Outro pormenor também importante desta primeira Páscoa é que estes cordeiros, não só na primeira Páscoa, mas depois nas celebrações seguintes, quando de geração em geração os judeus vinham de toda a parte e iam ao templo celebrar a Páscoa, o cordeiro dessa Páscoa era separado ao 10º dia e guardado até ao 14º dia, onde era sacrificado à tarde. E, de facto, Jesus veio cumprir tudo isto. Jesus, ao 10º dia do mês da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém naquilo que ficou conhecido como o Domingo de Ramos. Aquele momento em que Jesus entra sobre um jumento e é aclamado com folhas de palmeira, com as vestes da multidão lançadas diante do seu caminho, e aclamado, e o povo exultando, Hosana ao Rei Jesus, Hosana nas alturas, não é? E diz que nesse instante Jesus chorou. Não chorou por estar emocionado com tanta aclamação, Jesus chorou porque Jesus sabia que a partir daquele momento que tinha entrado em Jerusalém, ao 4º dia seguinte, portanto ao 14º dia, Jesus viria a estar crucificado e aquela mesma multidão que agora o estava aclamando estaria testemunhando a sua morte na cruz. Então, o cordeiro também, por sua vez, conforme acabámos de ler, ele não podia ter defeito algum. E Jesus também, em sua vida, cumpriu este requisito, não é? Sabemos que o nascimento de Jesus, muitas vezes ouvimos dizer que o nascimento de Jesus foi sem pecado, mas porquê isso?
porque na verdade, de acordo com a palavra de Deus, e que eu acredito que é verdade, e todo cristão crê que é verdadeiramente aquilo que aconteceu, Maria teve um anúncio, aquilo que nós conhecemos como o anúncio de Maria. Um anjo anunciou a Maria que Deus a havia escolhido, àquela mulher que em situação virgem, para conceber aquele que viria a ser o Salvador do mundo. E Maria foi escolhida porquê? Porque Maria casou com José, e José era da linhagem onde estava profetizado que Jesus haveria de nascer. Então Maria é escolhida e ao ser escolhida, lhe é anunciado que o seu ventre no seu ventre será gerado o Filho de Deus. Não é? Então foi isso mesmo que aconteceu. O apóstolo João anuncia esse momento dizendo que o verbo, a palavra, o recado que veio por meio de um anjo ao ventre, ao coração de Maria, que Maria recebeu no seu íntimo, no seu espírito, foi feito carne. O verbo se fez carne. A palavra se tornou uma pessoa, encarnou numa pessoa. Deus se fez homem no ventre de Maria. De forma que a concepção de Jesus foi uma concepção sobrenatural. Não houve intervenção física, nem contacto sexual de José com Maria. Foi concepção, diz a Bíblia, do Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Para quê? Para que Jesus exatamente pudesse, no momento de ir à cruz, poder ir como um cordeiro imaculado, ou como um ser humano que não transportava em si a semente do pecado que de geração em geração ia passando na humanidade, desde o primeiro homem, a primeira mulher que desobedeceram a Deus. Então Jesus manteve-se nessa condição de pessoa imaculada, sem pecado, ao ponto de na Bíblia, em vários relatos, vermos que desde as autoridades religiosas do Sinédrio às autoridades romanas, desde por isso de Pilatos a Caifás, que eram essas pessoas, desde os próprios discípulos, desde o guarda que guardou Jesus na cruz quando ele estava a ser crucificado, desde o próprio dos ladrões que foram crucificados no mesmo momento que Jesus. Todos eles atestaram da inocência de Jesus. Todos eles declararam que aquele homem era inocente, que não havia motivos para ele estar ali. Ninguém conseguiu, considerá-lo verdadeiramente réu de alguma coisa. Até o próprio Judas que o traiu, ele acabou confessando publicamente que ele havia traído sangue inocente. E por isso Jesus foi nessa condição de Cordeiro Imaculado, que tal e qual como foi profetizado em Isaías, o Cordeiro, não é, de Deus foi mudo, calado, para o matadouro, não é? E ali foi ferido e moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras todos podemos ser sarados. Então esse é de facto é algo que fala verdadeiramente de Jesus, e é algo que nós devemos ter no nosso coração hoje, que vamos tomar a Santa Ceia. O sangue do Cordeiro também pascal, quer dizer, daqueles cordeiros que na primeira Páscoa foram sacrificados, e esse sangue foi barrado nas laterais e na viga das portas. Se nós pensarmos o que é passar o sangue nas laterais e na viga da porta, vemos que aquilo que se está a fazer é um sinal de uma cruz manchada de sangue, não é? Então já nesse tempo estava ali um anúncio profético do sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz, desse Cordeiro que Deus enviaria para tirar o pecado do mundo. E isso também fala do poder do sangue de Jesus no mundo espiritual sobre a vida daquele que crê. A Bíblia fala, e quem conhece um pouco do mundo espiritual sabe que o mundo espiritual é feito de alianças, de pactos espirituais, e o maior de todos os pactos é o pacto de sangue. Haviam pactos feitos com sangue de animais, mas o sangue de Jesus foi o pacto dos pactos. É aquele que tem poder sobre todos os restantes pactos. E é por isso que hoje, ao nome de Jesus Cristo, o inferno treme. Ao nome de Jesus Cristo, as mais profundas obras de feitiçaria e de magia negra e seja do que for,
preparado no ocultismo é destruído pela fé no sangue de Jesus Cristo, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Esse sangue fala de facto da proteção que há sobre a vida de todo aquele que crê. É como se a nossa vida estivesse sinalizada, tivesse um selo de lacre, não é? Como os antigos reis selavam as suas cartas, a sua correspondência. É como se Deus nos colocasse um marco, um selo de lacre na nossa testa, vamos assim dizer, e que nos torna escolhidos, nos torna protegidos por Deus. E também isso é muito importante nós compreendermos. A porção do cordeiro que era pedida e que Jesus disse que deveria ser tida em atenção nessa primeira Páscoa era de acordo com o número das pessoas que estavam em cada casa. Em regra, era um cordeiro tomado por cada família. Isso nos fala de que quando Deus pensou na Páscoa e quando Deus enviou inclusivamente Jesus Cristo, Deus estava pensando não apenas na sua salvação e na minha, mas também das nossas famílias. Na verdade, a salvação e o desejo de proteção de Deus na primeira Páscoa foi de proteger todas as famílias. Por isso, a carne dos cordeiros era de acordo com todos os que estavam em cada casa, não é? Isso nos remete para os primeiros tempos do cristianismo. Quando vamos a Atos dos Apóstolos, vemos que vários episódios, várias personagens que ali foram salvas, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas eles foram salvos, mas foram salvos também as suas famílias. Estou-me a recordar de Lídia ou de Crespo, para quem conhece esses episódios na Bíblia, ou do carcereiro de Filipos, aquele famoso carcereiro que estava guardando a prisão onde Paulo e Silas tinham sido colocados na prisão, não é? De uma forma que nós sabemos por perseguição religiosa, e como Deus os livrou sobrenaturalmente quando eles estavam louvando e adorando a Deus. E quer esse carcereiro, quer Crespo, quer um principal de uns judeus da sinagoga, quer Lídia, que eu também aqui já mencionei, foram todos exemplos que têm em comum o seguinte: quando eles foram salvos, eles e as suas casas e as suas famílias foram salvas e foram, em alguns casos até a Bíblia diz que foram batizados. E porquê? Porque esse é o intuito de Deus, que quando alguém se converte a Cristo, por meio dele seja santificada a sua família também ela venha a crer em Jesus Cristo. É importante para Deus que as pessoas vivam no mesmo espírito, que as pessoas estejam em unidade. A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá, mas se nós estivermos unidos em Cristo, nós podemos estar todos debaixo do mesmo sangue do Cordeiro, barrado nas laterais e nas vigas da porta da nossa vida. E esse é o grande propósito de Deus. Por último, eu queria vos dizer que a Páscoa transporta uma poderosa mensagem de vitória, só comparável àquilo que foi a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, e que pode ser tomada por nós pela fé. Para nos chegarmos lá, para vermos que isto não é ir além daquilo que aquilo que a Bíblia nos diz, eu vou-vos ler em Salmos 105, versículo 37, vou-vos ler esta passagem, onde o salmista fala dos acontecimentos da primeira Páscoa e do que é que significou e o que é que aconteceu nessa altura. E diz assim no versículo 37 do Salmo 105, diz: E tirou-os Deus, não é? O seu povo, para fora com prata e ouro. Portanto, está a falar quando tirou o povo hebreu da escravidão do Egito. E diz: E entre as suas tribos não houve um só enfermo. E diz no versículo 43 o seguinte: E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Ora, esta é sem dúvida uma sombra profética daquilo que Cristo viria fazer também na nossa vida. Já neste tempo, nesta primeira Páscoa, diz que Deus tirou literalmente aquelas pessoas de onde estavam. E diz também no Novo Testamento que em Cristo nós fomos tirados, não é? Fomos tirados do domínio das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor.
é algo que no mundo espiritual acontece. Há uma mudança de autoridade espiritual na nossa vida. Há uma mudança de reino na nossa vida. Nós agora estamos no reino de Deus, nós agora estamos sujeitos a Deus uma vez que estamos em Cristo. Naquela altura diz que Deus os tirou com prata e ouro. Isto fazendo uma alusão a um povo que era escravo, mas que perante o temor que os egípcios tiveram daquela noite fatídica em que a morte visitou o Egito, o medo era tanto e se apoderou daqueles egípcios que eles deram todos os seus bens ao povo hebreu. Os hebreus pediam-lhes prata e ouro, eles davam-lhes as suas riquezas, de forma que aqueles que nunca tiveram nada durante geração atrás de geração, de repente aquele povo sai com as suas mãos cheias de ouro e de prata a caminho do deserto. Não que Deus lhes quisesse dar riquezas só por dar, mas porque Deus queria ali mostrar que Ele era o Deus do ouro e o Deus da prata. Deus era um Deus que prospera o seu povo. Deus é um Deus que se alegra na prosperidade do seu povo. Alegra-se que o seu povo tenha não só as suas necessidades supridas, mas tenha toda a abundância que necessita para tudo aquilo que Deus o comissionar a fazer. E como sabemos, quando nós servimos a Deus, nós temos pessoas por ajudar, nós temos pessoas a que devemos fazer o bem, nós temos obra de Deus por fazer, então Deus deseja-nos prosperar dessa maneira em Cristo Jesus também. Diz aqui que nas suas tribos, quando aquele povo hebreu saiu do Egito, não houve um só enfermo. Noutras Bíblias diz, não houve um só fraco. E isto para dizer que aquele povo tinha acabado de comer na noite aquela carne do cordeiro e aquele era motivo de fortaleza. Diz que eles estavam calçados e vestidos, os seus cintos colocados, eles estavam prontos para uma grande caminhada e diz que nenhum deles teve problemas à última hora de estar fraco ou estar com uma doença ou com um quadro de doença de tal maneira que não pudesse caminhar. Todos estavam curados, todos estavam fortalecidos. E esta é, digamos, a ideia com que nós devemos ficar de Deus quanto à nossa saúde. Deus não nos quer fracos, Deus não nos quer enfraquecidos, Deus não nos quer enfermos. Essa não é uma forma de glorificarmos a Deus. Se nos virmos numa condição assim, não significa que estamos a pecar contra Deus, mas significa que devemos ambicionar que Deus nos tire dessa condição de fraqueza, porque Jesus veio para ser a nossa força, Ele veio para ser o nosso guardião, Ele veio para nos fortalecer em todas as coisas em nossa vida. E por último diz também que Deus tirou aquele povo com alegria e com regozijo. Na verdade, quando Deus mandou celebrar de geração em geração a Páscoa e instituiu isso por decreto perpétuo, Deus fez instruções, deu instruções a Moisés, inclusive para que a Páscoa fosse celebrada como uma festa. Haviam festividades da Páscoa, era um momento de gozo, um momento de alegria, era um momento de o povo celebrar que Deus era a sua força, que se Deus era por eles, ninguém podia ser contra eles, que eles todas as coisas podiam naquilo que os fortalecia. Era uma satisfação poder ter a ser tão amado por Deus e tão protegido e tão fortalecido e poder contar com esse Deus para o resto da sua vida. Então essas festividades da Páscoa eram instituídas no início e no fim com descanso e havia de facto alegria, havia de facto gozo. E isso nos fala de facto daquilo que Jesus Cristo, do caminho vitorioso, do caminho abençoado que Deus preparou também para todos nós. Então, em Lucas 22, eu gostava agora de vos ler a passagem onde Jesus de facto nos fala da Santa Ceia. E em Lucas 22, versículo 14, eu vou ler para vocês. Lucas 22, versículo 14, Jesus, em instantes, momentos antes de começar todos os acontecimentos que iriam culminar com a morte de Jesus na cruz, Jesus tomou a ceia com os discípulos. E isto ficou conhecido como a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. A última Páscoa porquê? Porque toda a Páscoa e a celebração da antiga Páscoa
fez sentido enquanto Jesus não veio. Quando Jesus veio, cumpriu-se o propósito da Páscoa. Então, aquilo que nós, agora que cremos em Jesus, celebramos, não é o livramento apenas do povo hebreu do Egito, mas o que, embora tudo isso nos diga respeito a nós, embora Jesus tenha feito do povo do Velho Testamento e do Novo Testamento um só povo, mas o que nós celebramos agora com a Santa Ceia é aquilo que Jesus fez em nossa vida ao morrer por nós na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Temos que nos lembrar que a Páscoa não é a celebração meramente de uma morte, é a celebração de alguém que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E por isso devemos celebrá-lo por um lado, com um temor santo, com um respeito santo por aquilo que Jesus fez por nós, com um pesar compreensível de quem ama a pessoa de Jesus e tudo o que ele teve disposto a fazer por nós, mas temos que nos entregar a um gozo e à alegria de que o Jesus que esteve naquela cruz ao terceiro dia ressuscitou. E ele hoje está vivo para nos conduzir, para nos dirigir, para nos fortalecer e para consumar em nossa vida a fé, os princípios da fé que nos deu. Então Jesus nessa ceia disse o seguinte, no versículo 12 de Lucas 22 diz: E chegando a hora, pôs a mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. No versículo 19 diz: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, façam isto para se lembrar daquilo que eu fiz por vocês. De que há um preço para que a vossa vida hoje esteja numa posição de redenção, numa posição de autoridade. Os vossos pecados foram perdoados, mas houve um preço que eu paguei com a minha própria vida. Lembrem-se disso, celebrem isso. Celebrem o facto de que hoje a vossa vida não é mais vivida na vossa força, não é mais para fazer aquilo que vos dá na real gana, ou como se diz na minha terra, aquilo que vos dá na cabeça a fazer, mas é para vocês viverem comigo, viverem segundo os meus propósitos em vossa vida. E diz no versículo 20, semelhantemente tomou o cálice e depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ora, estas são as palavras nas quais eu me vou escudar neste final de mensagem para, neste domingo de manhã, nós podermos tomar a nossa Santa Ceia. E aquilo que eu gostava então de fazer, pedir, era que, onde quer que vocês estivessem, com os vossos elementos da Santa Ceia, que baixassem a vossa cabeça em reverência diante de Deus. Eu vou tomar também os elementos que tenho aqui da Santa Ceia e vou orar, vou consagrar estes elementos que estão comigo, os que estão aí na vossa casa, para que depois nós possamos fazer uma oração de arrependimento dos pecados, de confissão e renovo de votos da nossa fé em Jesus Cristo, e então possamos tomar a Santa Ceia de uma forma digna aos olhos de Deus. Eu vou orar então, eu vou pedir que baixemos a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, que segundo a autoridade que me deste, eu consagro estes elementos, Senhor, da Santa Ceia, estes que eu tenho na minha mão, simbolizando também todos aqueles que estão nas casas do Teu povo, nesta Páscoa, Senhor. E, ó Deus, eu consagro-os para que a partir deste instante, este pão deixe de ser mero pão e seja verdadeiramente o corpo de Jesus repartido por nós. Oro para que esta bebida deixe de ser meramente bebida e passe a ser verdadeiramente o sangue da nova aliança. O sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. E obrigado, Jesus, pois tu dizes na tua palavra que todo aquele que de ti se alimenta, por ti viverá. E tu declaraste, Senhor, que a tua comida, o teu corpo verdadeiramente seria comida e o teu sangue verdadeiramente se tornaria bebida. Te louvamos por este momento de comunhão que é mais do que uma celebração, é mais do que um símbolo, é mais do que uma cerimónia. É um momento de intimidade do nosso espírito contigo.
pois ao tomarmos esta Santa Ceia nos lembramos de quem Tu és, daquilo que fizeste por nós e das coisas que ainda irás fazer em nossa vida e através da nossa vida. Em o nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Eu gostava de vos pedir então que orassem comigo agora, aí mesmo onde vocês estão, se está alguém que nos está a acompanhar e que nunca fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, era importante que o fizesse, porque não se deve tomar a Santa Ceia, não se vai tomar aliança com um Deus com o qual o nosso coração não está em harmonia, não está sintonizado. Então o mundo espiritual tem princípios, e um desses princípios é que antes de tomar a Santa Ceia, nos asseguremos, de acordo com a Palavra de Deus, que não estamos resistindo a nada em Deus, na nossa consciência, e que de facto estamos com o coração arrependido de todos os nossos pecados, para que a vontade de Deus possa fluir livremente em nossas vidas. Então eu gostava que todos mais uma vez baixássemos a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos orar juntos, vamos dizer assim juntos: querido Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que morreste por mim na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Se há alguma coisa eu te tenho resistido em minha consciência, Senhor, se há culpa, se há condenação, eu te peço perdão por isso. E em nome de Jesus eu recebo hoje o perdão dos meus pecados. Eu faço de Ti, Senhor Jesus, e te convido neste dia a seres o meu Senhor e o meu Salvador. Eu acredito que morreste por mim naquela cruz do Calvário, para me tornar inculpável, para que eu pudesse ser santificado no Teu sangue, justificado no Teu sangue e apresentado a Deus sem mácula alguma, para que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Venha o Teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família. Seja santificado o Teu nome em minha vida. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui e agora em nossas casas, como é feita no céu. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos então tomar a Santa Ceia, os elementos, vamos tomar o pão e o vinho. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Deus maravilhoso que tens sido. Obrigado, Deus, porque habitamos no Teu esconderijo e à Tua sombra podemos descansar à sombra do Teu poder que é omnipotente. Obrigado, Deus, porque eu direi sempre de Ti: Tu és a minha força, Tu és a nossa força, o nosso Deus. Em Ti nós confiamos, Senhor. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas conforme está prometido na Tua palavra, nenhum mal chegará até nós, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque aos Teus anjos estarás dando ordens a nosso respeito para nos guardarem em todo o lugar. Certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Te louvo, Deus, por Te poder conhecer, Te louvo, Deus, pela nossa comunhão, pela vida que temos recebido no Teu nome. Te louvo pelo poder do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida como igreja, como crentes, como famílias. Te louvo, Deus, porque o Teu Espírito Santo está conosco, para que em nossa vida apenas e só se cumpra os Teus propósitos, em um nome de Jesus. E todo o povo de Deus concorda comigo dizendo amém. Meus queridos, continuação de um grande domingo para aqueles que vão comer com a família que obviamente estão em casa, porque muitos como eu estamos confinados a estar só com a família que está nas nossas casas. Vamos fazê-lo com toda a alegria, com todo o gozo. Não se esqueçam de tirar tempo para orarem juntos, para louvar e adorar a Deus juntos. Esta é uma oportunidade maravilhosa de nós podermos organizar um culto improvisado, espontâneo,
nas nossas casas. Façam isso, façam um grupo vida na vossa casa, com os vossos filhos, com os pais, o marido com a esposa, com quem vocês estiverem a viver. Proponham no vosso coração estar por uns instantes, seja no início de cada dia, ou no fim de cada dia, ou uma vez por semana, mas reúnam-se, tirem tempo para estar na presença de Deus juntos. Ouçam a palavra de Deus, continuem a acompanhar os conteúdos que eu vou colocando para vocês, ao vosso dispor neste tempo de quarentena, e vamos nos fortalecer em Jesus Cristo, pois Ele é de facto a nossa força. Vamos viver na fé do Filho de Deus e ousadamente dizer: se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo quando nós ainda não o conhecíamos, como não nos dará com Jesus Cristo todas as coisas, agora que estamos nele? Vamos nos fortalecer nessa fé. Um bom almoço para todos, a continuação de uma semana abençoada, e que Deus vos continue a abençoar todos os dias da vossa vida. Tchau.